senão vai tomar tempo do Fábio. Deixa ele à vontade aqui. Que bênção, hein? Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor para você. Você está feliz? Depois de ouvir um testemunho desse, né? Glória a Deus. Peço que você possa abrir a sua palavra, segundo a Reis. Estamos culto da família. Estamos tendo o tema aí da igreja nesses dias. Edificarei a minha igreja. E uma igreja edificada é uma igreja que gera discípulos. Confirmação aí da palavra de hoje, tanto na abertura do culto, quanto na palavra da oferta aqui da Natália e do Giovanni, falando aí sobre uma geração louva a outra, né? Isso Deus pode confirmar no meu coração, a palavra. A gente vai ler do versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Eu ia ler até o 14, mas para a gente ganhar tempo. Versículo 1, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Obrigado. A palavra diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 3. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Até aqui. Como eu disse, irmãos, uma igreja edificada é uma igreja que gera discípulos. E o que é discípulo? O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz. O discípulo é alguém que está aprendendo algo. E para se tornar um discípulo, para se existir um discípulo, é preciso se ter um discipulador. Não existe um discípulo se não existir um discipulador. Alguém disposto a ensinar. Alguém disposto a passar um conhecimento. E a minha primeira pergunta para você essa noite: você tem gerado discípulo? Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem gerado discípulo?
nós temos gerado discípulos? Nós temos sido discípulos? Pois se somos um discipulador, também temos que ser discípulos. Porque um dia aprendemos, porque um dia alguém nos ensinou. E o maior exemplo disso é Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo de discipulador. Jesus é o maior exemplo daquele que gerou discípulos. Jesus, ele gerou discípulos no seu ministério. Então, partindo da premissa que Jesus é o nosso maior exemplo, eu quero que nós venhamos aprender sobre o discipulado esta noite. Aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar através do discipulado de Elias e de Eliseu. Algo que Deus pôde colocar no meu coração. Há muitos dias, Deus tem colocado isso no meu coração, sobre um discipulado da vida de Elias e Eliseu. Se eu confundir os dois, você me perdoa, mas fica aí ligado porque pode acontecer. Amém? Quem foi Elias? Elias foi um dos maiores profetas do Senhor. Elias foi um grande homem de Deus. Elias foi um profeta no tempo do rei Acabe. Elias, ele foi um rei em torno de 130 e poucos anos depois do rei Davi. Elias, ele teve o seu ministério marcado por feitos milagrosos, por grandes feitos. Elias viveu coisas sobrenaturais. Elias foi um grande homem de Deus. Elias fez a diferença na geração dele. Elias, muito provavelmente, ele foi a principal autoridade espiritual da escola dos profetas. Elias foi relevante no tempo dele. E eu peço para que você possa abrir comigo lá em 1 Reis 19, capítulo 15. Primeira Reis 19, versículo 15. A palavra diz assim: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Como eu disse, Elias fez grandes feitos. Elias viveu o sobrenatural de Deus. Elias foi um grande profeta. Porém, Elias, em determinado momento da vida, ele fica angustiado. Em determinado momento da vida, Elias passa por uma tribulação. Elias, ele vai para o deserto. Elias, em determinado momento da vida, passa por um momento difícil do seu ministério. E a primeira coisa que eu aprendo é que até os maiores homens de Deus, até os maiores profetas, eles não estão isentos de passar dificuldade. Elias, ele faz o fogo cair do céu e matar 400 profetas de Baal. Elias, ele dá uma palavra e a chuva cessa por 3 anos e meio. Elias faz grandes milagres.
Elias faz grandes coisas. Porém, Elias também está sujeito a emoções. Elias também está sujeito a passar por tribulações. E isso se deve a uma palavra que Elias ouviu de Jezabel. A uma palavra que Elias ouviu de uma mulher que era contemporânea a ele. E essa mulher era esposa do rei Acabe. Infelizmente, para o rei Acabe, ele tinha como esposa ninguém mais, ninguém menos do que Jezabel. E falando de culto da família, a palavra que eu tenho para você que quer constituir uma família, você jovem, você moça, você rapaz, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você vai escolher para estar ao seu lado. Acabe, ele tinha uma mulher que se chamava Jezabel. Uma mulher que influenciou o rei negativamente. Uma mulher que influenciava o rei de uma maneira que ele era levado a fazer aquilo que aborrecia ao Senhor. E quantas vezes, também nos dias de hoje, isso não acontece. Pessoas são influenciadas negativamente por aqueles que estão do seu lado. Pessoas deixam de servir ao Senhor por aqueles que estão do seu lado. Acabe até quis tentar ouvir o profeta Elias. Acabe até tentou se arrepender. Porém, aquela esposa do lado dele, muitas vezes, influenciava ele negativamente. Então, a palavra que eu tenho para você, moça, para você, rapaz solteiro, muito cuidado. Cuidado nas suas escolhas. Existe aquele ditado, né, que a gente às vezes sempre ouve: siga a sua intuição, siga a voz do seu coração. Ou então muitos querem seguir os seus olhos, mas eu te digo, ouça a voz do Senhor. Por quê? Existe um homem que era segundo o coração de Deus, mas não foi suficiente. O coração do homem é enganoso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ali, ele ouvindo a voz do coração dele, ele acaba caindo com Batseba. Existia um homem também que ele tinha muita sabedoria, e ele ouviu a voz da intuição dele, e o fim dele, Salomão, foi adorando aos deuses, a outros deuses, foi largando de adorar ao Senhor de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, porque ele ouviu a intuição dele, o homem que tinha toda a sabedoria dada pelo próprio Deus. Existiu um outro homem que ele tinha toda a força que o Senhor podia conceder. Esse homem era Sansão, mas os olhos dele também o traíram. Então, o homem mais forte, o homem mais sábio e o homem segundo o coração de Deus foram traídos por eles mesmos. Ouça a voz de Deus. Ouça, moça, ouça, rapaz, a voz de Deus. Não seja levado pelo seu coração, não seja levado pela sua intuição, não seja levado pelo que os seus olhos veem. Aleluia. E esses 3 versículos vai nos mostrar o encontro que logo mais Elias terá com Eliseu. Aqui o Senhor, ele vai trazer renovo, ele vai trazer restauração. Elias estava numa caverna. Elias pensava que ele era o último. Elias pensava que era o fim. Elias chegou a pedir a morte dele, depois de derrotar 400 profetas de Baal, depois de fazer o fogo descer do céu, depois de Elias ter parado a chuva, ter feito a chuva cessar. Elias está deprimido. Elias, ele acha que ele está sozinho. E quantas vezes nós também pensamos dessa forma?
Quantas vezes achamos que o Senhor nos abandonou? Quantas vezes achamos que é somente nós? Mas o versículo 14, 15 e 16 de 1 Reis 19 vai nos dizer que o Senhor, Ele vem e vem trazer restauração para a vida de Elias. E o versículo 18, ele vai dizer: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem restauração para a sua vida. Aquele momento ali, o Senhor está restaurando a vida de Elias. Elias achava que ele era o último dos profetas, porque Jezabel caçava os profetas. Jezabel mandava matar os profetas. E Elias achava que estava só. E quantas vezes achamos que estamos só, mas está todo mundo pecando. Está todo mundo fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Só tem sobrado eu. Mas aí o Senhor vem para Elias e disse: você não é o último. Eu tenho separado ainda 7.000. Eu tenho ainda guardado 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu tenho ainda 7.000 que são fiéis a mim. Você não está sozinho. Você não é o único que está passando essa luta. Você não é o único que está passando essa dificuldade. O Senhor manda te dizer: ainda eu tenho os meus. Eu ainda restauro. Eu ainda faço. Eu ainda sou Deus na sua vida, Elias. Eu ainda sou Deus na sua vida. E ali, ele restaura Elias, ele restaura o ânimo de Elias. Você acha mesmo que Elias, depois de derrotar 400 profetas de Baal, apenas uma pessoa colocou medo em Elias? Apenas uma pessoa poderia colocar medo em Elias? Mas Elias ficou deprimido por apenas uma palavra. Nós temos que tomar cuidado com as palavras. Uma palavra foi suficiente. E muitas vezes a gente não mede as nossas palavras. A gente fala de qualquer jeito. A gente lança palavras de qualquer jeito. Hoje no meu trabalho, uma mulher falou assim: meus filhos do jeito que tá vai morrer cedo. Cuidado com as palavras. Lance palavras de bênção. Lance palavras de ânimo. Às vezes o que a pessoa do seu lado está precisando é isso. Jesus mesmo, uma vez, ficou impressionado porque o centurião disse para ele: apenas uma palavra. Uma palavra é suficiente. Mas quando for a palavra correta, quando for a palavra certa, amém? Deus renova a nossa vida. Elias pensou que era o fim. Não é o fim. É apenas o começo. Versículo 19. 1 Reis 19, 19. Acompanhe comigo. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Versículo 20. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui. Elias aqui se encontra com Eliseu. Elias achava que era o fim, mas Deus estava mostrando para ele que era só o começo. E para ser um discípulo,
através desse texto que a gente acabou de ler, desses versículos, eu pude tirar 4 ensinamentos para ser um discípulo. Elias aqui está sendo chamado a ser um discípulo. E eu quero tirar 4 ensinamentos desse chamado de Elias para com Eliseu. O primeiro, o reino de Deus é prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eliseu, naquele momento que Elias o chama, ele larga tudo. Ele entrega tudo. Então, quando somos chamados a discípulos, nós temos que entregar tudo. Nós temos que largar o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, como Eliseu? Depende. Às vezes não vai ser necessário abandonar o trabalho, a casa, mas uma coisa é necessária: colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi isso que Eliseu está fazendo. Quando nós viramos discípulos, as coisas desse mundo não podem ser mais importantes do que as coisas do céu. As coisas do reino de Deus são mais importantes. Elas vêm em primeiro lugar. E há uma promessa: quando colocamos as coisas em primeiro lugar, as demais serão acrescentadas. Aqueles que largam tudo para servir o Senhor, muito mais eles ganham em fazendas, em casas e em amigos. Eu pude ver isso na vida dos missionários. Quantas famílias eles ganharam, quantas coisas eles desfrutam. Por quê? É Deus acrescentando, é Deus fazendo. E às vezes a gente está preocupado com as coisas que estão na nossa mão. Entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? A segunda coisa vai dizer que Eliseu, ele se dispôs. Então, o versículo 21 no final. Então, se dispôs. Para ser um discípulo, é preciso se dispor. Para ser um discípulo, não é preciso uma faculdade. Para ser um discípulo, não precisa de uma formação. Não precisa participar da escola dos profetas. É preciso estar disponível. Deus, ele não está procurando os capacitados. Ele está procurando aquele que está disponível. E Elias se dispôs. A Bíblia vai dizer que ele se dispôs. E essa é a segunda coisa para ser um discípulo. E, penúltimo, vai dizer: e seguiu a Elias. Seguir é andar no mesmo caminho. Talvez este seja um dos mais difíceis. Em Lucas 9:23, Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que talvez seja o mais difícil? Porque para seguir é preciso deixar algo para trás. É preciso negar. E é isso que Jesus está falando. Quer ser meu discípulo? É preciso deixar algo para trás. E ali Eliseu não pensou 2 vezes. E ele seguiu. Ele seguiu o seu mestre. Para nós seguirmos Jesus também é da mesma forma. Para nós sermos discípulos, nós precisamos deixar algo para trás. Que é o negue-se a si mesmo. Que é o mais difícil. Muitas vezes a gente quer fazer somente aquilo que agrada a nossa vida, que agrada a nossa carne. E é gostoso, sim, mas quando nós negamos a nós mesmos, nós podemos ir até Jesus. Nós podemos andar com Ele, que é melhor. Não somente ir até Jesus, mas andar com Ele, passar a seguir Ele, passar a viver no caminho, como os pastores têm pregado aqui. E por último, o versículo 21 vai terminar: e o servia. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Elias, de Eliseu, e ficamos impactados com o poder de Deus sendo operado
através dele. Mas não era sobre uma vida de poder que Eliseu estava atrás. Não é sobre aquilo que ele podia fazer, ou aquilo que o Senhor podia fazer na vida dele. Era muito mais, era servir as pessoas. O chamado profético de Eliseu e de Elias vai nos mostrar isso. Eles eram servos de Deus, para aquilo que Deus tinha. Eles eram uma flecha na mão de Deus, para aquilo que o Senhor queria fazer, para curar as vidas, para transformar histórias, para trazer o povo ao arrependimento. Não era sobre os milagres, não era sobre operar maravilhas, não era sobre o poder, mas era para servir. Eles estavam com esse entendimento. Eliseu tinha esse entendimento. Ele foi chamado para servir. E a primeira coisa que ele faz é servir. Ele começa o seu discipulado servindo a Elias. Esses 4 ensinamentos desses versículos. Agora vamos voltar lá em 2 Reis 2:2. Aguenta aí. Segunda Reis 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram ao Senhor. Agora eu quero falar algumas características de um discípulo. Nós falamos sobre o que é necessário para ser um discípulo. Agora, as características já de um discípulo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha a resposta de Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eliseu tinha convicção que o Senhor vive. E eu te pergunto, você é discípulo de Jesus? Você que é discípulo de Jesus, tem convicção que o Senhor vive? Você tem essa certeza, sem sombra de dúvida, que o Senhor ressuscitou e que Ele vive, que é a razão de nós estarmos aqui? Assim como Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, então nossa fé é vã. E eu te convido a refletir. Você tem a certeza que Jesus ressuscitou? Você tem essa convicção que Jesus vive? Um discípulo, ele não duvida, porque na sua intimidade, ele sabe que o Senhor vive. No seu relacionamento, de se tornar amigo, de se tornar chegado a Ele, ele sabe que Ele vive e que Ele vai voltar para nos buscar. A segunda característica, versículo 2, 4 e 6, ele vai dizer: versículo 2, respondeu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 6, disse-lhe pois Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou o Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O verdadeiro discípulo, ele está pronto para seguir o seu mestre. Elias tentou deixar Eliseu 3 vezes, mas ele falou: eu jamais te deixarei. Assim como vive o Senhor e assim como vive a tua alma, eu irei contigo. Pedro, ele deixa de seguir Jesus quando a coisa aperta. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Mas então, Eliseu é mais espiritual do que Pedro? Não. Mas isso nos mostra uma coisa: Eliseu já estava pronto. Pedro, ele teve que ser curado pelo Senhor. E aí ele foi enviado. E aí ele pregou o evangelho e morreu por Cristo.
Mas Eliseu aqui já estava pronto. Só nos mostra que esse discípulo aqui já estava pronto, porque ele não abandonava o mestre. Essa é mais uma característica. O discípulo, ele segue o mestre aonde quer que ele for. Agora o versículo 3 e 5. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Eliseu ali dá uma resposta para aqueles discípulos dos profetas um tanto curiosa. Eles vão chegar para ele com uma informação que Eliseu seria levado aos céus, mas que Elias seria levado ao céu. Falei que eu ia confundir, né? Mas ele vai dizer: eu sei, calai-vos. Ele está dizendo assim, ele está nos ensinando que ele tinha intimidade com Deus. Ele estava nos ensinando que ele não precisava ir em outro lugar para ouvir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Aquela experiência era com ele e com Elias. E ele estava mostrando que ele não precisava ficar procurando profetas. Ele não precisava ficar procurando uma palavra para a vida dele diferente. Ele não ficou curioso. E quantas vezes nós não temos ouvido Deus e queremos uma palavra e ficamos procurando palavras, e quantas pessoas se perdem disso, atrás de profetas, atrás de revelação, porque não estão ouvindo a voz de Deus. Eliseu falou: calai-vos, eu já sei o que Deus falou comigo, eu já sei o que Deus tem para a minha vida, eu já sei aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, ele poderia ficar curioso, mas ele tinha a intimidade com Deus. E essa é mais uma característica, a intimidade com Deus. E eu te pergunto: quem você tem recorrido? A quem você tem recorrido? Jeremias 33 vai dizer: invoca-te, invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Muitas vezes o que está faltando é a gente invocar o Senhor. E invocar a Deus é recorrer a Ele, é ter intimidade com Deus. E eu te pergunto: você tem invocado o Senhor? Você tem recorrido ao Senhor? Você tem recorrido à palavra do Senhor? Versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Os discípulos dos profetas, aqueles mesmos que queriam falar com Eliseu, aquilo que iria acontecer, eles só foram até certo ponto. E o que eu aprendo aqui: aquele que ouve a voz de Deus, ele vai mais longe. Aquele que ouve a voz de Deus, ele vai mais profundo, ele vai mais alto. As águas não ficam apenas nos tornozelos. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Você já viu a expressão divisor de águas? Aqui está acontecendo literalmente na vida de Eliseu. Esse passar aqui a seco foi o divisor de águas na vida de Eliseu. Dali em diante, nunca mais a vida dele seria a mesma. Dali em diante, tudo seria diferente na vida de Eliseu. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada
do seu espírito. E eu te pergunto, o que você tem pedido? Você tem pedido corretamente? O que você tem pedido? Eliseu, ele pede algo espiritual. Ele pede a porção dobrada de Elias. A Bíblia vai dizer: pede e recebereis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. O que você tem pedido? Se a Bíblia está dizendo que se nós pedirmos, nós vamos receber, mas também lá em Tiago vai dizer: pedis e não recebestes, porque pedistes mal. Você tem pedido as coisas como Tiago vai dizer? Pedistes apenas para os seus próprios deleites, para os nossos próprios prazeres, ou temos pedido aquilo que é espiritual? Irmãos, eu nunca fui negado nos meus pedidos espirituais. Se a nossa vontade estiver alinhado com a vontade de Deus, já era. Então nós temos que pedir, mas pedir com motivação correta. O que vai determinar se nós vamos ser atendidos ou não é a motivação correta. E Eliseu estava com motivação correta. Versículo 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Pode até parecer prepotência, humanamente falando. Se nós olharmos na visão humana, Eliseu parecia prepotente, pedindo a porção dobrada de um dos maiores profetas que já existiu. Mas na visão espiritual, não. Por quê? O verdadeiro líder, o verdadeiro discipulador, ele tem alegria que o seu discipulado, que o seu discípulo, ele supere ele. O verdadeiro líder, ele tem prazer de ver o crescimento do seu discípulo. E Jesus, ele vai dizer isso. Jesus, ele vai dizer: se creres em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores. Ou seja, o meu prazer é ver vocês fazendo a vontade de Deus, assim como eu fiz, e ainda maiores, e ainda mais do que as que eu fiz. Se Cristo, ele tem esse prazer, imagina nós. E isso me alegra o coração, porque eu pude lembrar dos nossos pastores, que sempre investe, que sempre quer ver que a gente possa evoluir. O prazer dele, do coração deles, é que a gente vai mais longe. E esse é o verdadeiro líder, que quer que a gente cresça cada dia mais. Porque o reino de Deus é isso. Não é competição. Não é se eu sou de Paulo, de Apolo. É que cresça. Porque é o Senhor que dá o crescimento. O pastor Marcel me disse algo muito forte, que ele é dado ao ministério. O ministério não é dele, é do Senhor. Então esse entendimento, o entendimento e a visão do reino de Deus, que nós devemos ter, que um discípulo tem que ter, e que o discipulador tem que ter. Você e eu, líder de célula, temos que investir para que os nossos discípulos se tornem melhores que nós, avancem mais do que nós, cresçam mais do que nós. Esse é o verdadeiro líder. Aguenta aí, hein? Tá acabando. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Indo eles andando e falando. O que você tem falado?
quando você está na sua caminhada? O que nós temos falado um com os outros? São das coisas espirituais? O Senhor irá nos buscar. E que bom que Elias foi achado falando das coisas espirituais, pois quando ele ainda andava e falava, o Senhor veio buscar ele. E falo de mim mesmo, eu tenho visto que a igreja conversa de tudo, nós conversamos de tudo, mas estamos deixando de falar das coisas espirituais. Falamos do futebol, falamos de moda, falamos de viagem, mas falamos pouco das coisas espirituais. Precisamos voltar. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Um discípulo verdadeiro, um discipulador verdadeiro, ele é um pai espiritual. E ali Eliseu reconhece ele como um pai. Um discípulo, ele precisa ser um filho espiritual nosso. Paulo, ele vai tratar as igrejas como filhos dele. Ele chora. E nós? Como temos sido no nosso discipulado? Nós temos chorado? Nós temos se importado como um pai espiritual? O pai, ele se importa com o filho. Ele quer ver o crescimento do filho. Um pai, ele se alegra quando o filho vai bem, e ele se entristece quando o filho vai mal. Mas muitas vezes nós só estamos alegrando quando o filho está bem. Mas quando está mal, é como se não fosse nosso filho. Mas nós precisamos também, quando o filho estiver mal, nos entristecer, orar, clamar, corrigir, apoiar, ser um ombro amigo. E ali Eliseu teve um pai espiritual. Ele reconheceu Elias como um pai espiritual. E nós sabemos que Deus é o nosso pai espiritual. Nós somos discípulos de Cristo e sabemos que temos um pai. Amém? Versículo 13, 14. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e lhe disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Elias passou. E Eliseu passou. O filho gerado, ele dá prosseguimento, ele dá continuidade. Foi o que foi falado aqui no início, na abertura do culto. Uma geração louvará a outra geração. E ali, Eliseu está louvando aquilo que Elias está deixando. Elias pensou que era o fim, mas Deus mostrou que era só o começo. O último milagre de Elias foi o mesmo primeiro milagre de Eliseu. Eliseu fez o dobro das ações milagrosas de Elias. Eliseu, ele restaurou. Eliseu ressuscitou. Eliseu foi uma flecha nas mãos de Deus. Eliseu continuou o chamado. Continuou a levar a palavra de Deus a sério. Eliseu se manteve fiel. Eliseu, ele manteve a aliança com Deus. E é isso que nós precisamos também nos nossos dias. Ser discípulos. Manter a nossa aliança com Deus. Porque Romanos 8,19 vai dizer que a natureza, ela aguarda ansiosamente. Ela aguarda de uma forma com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. E nós só somos filhos de Deus
quando somos discípulos. Nós só vamos impactar, nós só vamos levar vida quando nós realmente formos discípulos de Cristo. Por quê? O Senhor não muda. Ele é o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu. Ele é o nosso Deus, um Deus de aliança, o Deus que em Cristo Jesus morreu por mim e por você. E nós devemos guardar essa aliança com Deus, levar isto a outras pessoas, gerar discípulos. Jesus Cristo, Ele continua o mesmo. Estamos vivendo momentos de política e eu quero trazer isso para a igreja, que você possa confiar exclusivamente no Senhor. Exerça o seu direito de cidadania, vote, tente achar aquele que é menos pior, mas entenda, só o Senhor é Deus. O sistema quebra, os homens se corrompem, mas Deus continua sendo Deus. Ele é imutável, Ele não muda e Ele jamais vai mudar. As promessas dEle são para mim e para você. E um dia Ele virá nos buscar, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para a igreja. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, agradecer ao Senhor. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, palavra abençoada aos nossos corações. Que possamos ser discípulos e fazer discípulos para a glória de Deus. Deus continue abençoando a vida do Fábio em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra em nossos corações. Gera confronto, vida, transformação em nossa alma, em nosso ser, um posicionamento de sermos verdadeiramente discípulos, ó Deus, e fazermos discípulos. Deus, que a Tua igreja se posicione e venha viver tudo isso que está no Teu coração. Eu peço ao Senhor que abençoe a Tua amada igreja, a noiva do Cordeiro, que nós possamos estar atentos, alertas ao Senhor, que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: está encerrado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.